Você sabe por que o livro de Apocalipse foi escrito? Bem no início desta carta está escrito o propósito pelo qual ela foi escrita aos filhos de Deus. Essa revelação nos foi dada para mostrar aos servos as coisas que em breve vão acontecer. Deus sabia a respeito de todas as coisas importantes que iriam acontecer ao longo dos séculos e Ele nos revelou por meio do livro de Apocalipse. Lá está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Mas o livro de Apocalipse, ele é cheio de símbolos, cheio de figuras, e por causa disso alguns acham que é muito difícil entender, mas o próprio livro, ele explica, nos revela os mistérios que ali estão registrados. É importante então traduzir os símbolos, as figuras, para que nós possamos entender o que está escrito nesta carta de amor, realmente uma carta de amor que foi escrita do noivo para com a sua noiva. O apóstolo João, ele tem uma visão do Senhor Jesus ali como um sumo sacerdote. Uma dessas coisas que ele vê, o Senhor Jesus com 7 estrelas na sua mão, e ele caminha entre 7 candeeiros de ouro, que tipifica, que é a figura do cuidado dele pela igreja, porque cada uma dessas lâmpadas, cada um desses candeeiros ou catiçais de ouro, eles representavam o testemunho das igrejas na cidade. Cada cidade era um candeeiro e cada cidade testemunhava Cristo, testemunhava o poder de Deus, o governo de Deus, e Deus, por meio do Espírito Santo, na figura ali do azeite nas lâmpadas, que essas luzes refletiam, essa vida de Deus, esse testemunho de Deus, também era visto entre os homens. 7 estrelas são 7 anjos ou 7 mensageiros das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a partir do momento que os símbolos nos são revelados, são traduzidos para nós, então aí nós passamos a ler, não colocando apenas figuras como se fosse um poema, mas realmente com uma carta que nos foi escrita. Portanto, se Cristo tinha 7 estrelas na sua mão, e essas estrelas representavam os anjos, então Cristo tinha os 7 mensageiros na sua mão. E isto quer dizer que ele tinha os mensageiros de todas as cidades nas suas mãos, e as igrejas de todas as cidades, elas testemunhavam, elas estavam debaixo do seu governo direto. Alguns anos atrás, aproximadamente 40 anos atrás, Éfeso dava um testemunho de fé e amor para com todos os santos. Mas infelizmente Éfeso depois deixou o primeiro amor. E aí então o Senhor Jesus escreve a ele: se não te arrependeres, tirarei o teu candeeiro. Isso significa, se não arrependeres, tirarei do lugar o teu testemunho. Infelizmente, mais tarde, esse abandono do amor a Cristo foi aumentando e substituído pelo governo de homens. Éfeso estava abandonando o primeiro amor, mas a eles é dito que eles ainda odiavam o nicolaísmo, as obras dos nicolaítas, como Deus também odeia o nicolaísmo. Mas o que é o sistema nicolaíta? O que são estas obras dos nicolaítas? Isso se refere a uma hierarquia religiosa, quando alguns irmãos governam sobre os outros. Isto não é muito ensinado nos nossos dias, mas a própria palavra que vem do grego, ela tem esse significado. E não só o significado, mas quando nós olhamos para o governo da igreja hoje, nós constatamos isto. A palavra nicolaíta vem de outra palavra, nicolaitai, cuja raiz é Nicolaus. Nico mais laus. Nico significa sujeitar os outros, estar acima dos outros.
e laus significa povo comum, povo secular ou leigos. Infelizmente, mais tarde, esse abandono do amor a Cristo, esse abandono do seu testemunho foi aumentando e cada vez mais as igrejas foram fortalecidas pelo governo de homens. O governo de Cristo, infelizmente, ele foi rejeitado. No próximo vídeo eu darei sequência a este assunto. Um abraço, até o próximo vídeo.